Estamos com uma pequena dificuldade aqui. Bom dia a todos e que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Então nós vamos iniciar o nosso trabalho, que na realidade é um estudo sobre o animismo, mas nós gostamos sempre de transformar os nossos estudos em aplicá-los praticamente. Eu não consigo entender estudar por estudar. Ele tem que ter uma finalidade prática. E nós descobrimos, através dos estudos do Dr. Lacerda, acompanhando os trabalhos do Dr. Lacerda há muitos anos atrás, um caminho novo de planificação e de resolução de problemas, que o Dr. Lacerda apanhou uma série de conhecimentos já existentes e que estavam meio abandonados apenas como estudos, e transformou isso numa ferramenta terapêutica excelente, que é a apometria. A partir do momento que nós vimos esse trabalho, começamos a estudá-lo com profundidade e experienciar na mesa mediúnica o que ocorria com aquelas incorporações, com aqueles fenômenos, e começamos a descobrir que a coisa ia mais além. E esse mais além é o que nós estaremos apresentando aqui. Então a apometria começou a se revelar para nós uma ferramenta muito além, talvez, do que o próprio Dr. Lacerda pudesse imaginar. Em conversa recente com ele, numa comunicação que ele deu, ele fala do acompanhamento desse trabalho no mundo espiritual. Uma grande equipe está com ele no mundo espiritual, pesquisando o psiquismo como ferramenta de resolução dos problemas, muito mais de encarnados do que desencarnados. Os espíritos, segundo ele e outros, e eu vi o Gasparetto falando isso esta semana, que a espiritualidade superior não está muito disposta mais a continuar a resolver os nossos problemas. Eles estão querendo que nós mesmo resolvamos os nossos problemas. E para isso nós precisamos aprender como lidar com isto. Então é o que nós pretendemos passar para vocês, uma das formas, um dos enfoques de como lidar com isto. Se eu tivesse alguém que pudesse me auxiliar aqui, ia ajudar bastante. Obrigado. Eu só gostaria de mostrar esta imagem, que não há fé inabalável, senão aquela que pode olhar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Já foi falado bastante sobre a posição e a ideia de Kardec. Fundar uma doutrina que fosse científica e filosófica. Então, o que representa essa árvore com esse tronco reforçado? Isso aqui é a essência da doutrina espírita, bem enraizada, sólida e com uma galharia imensa, que nem aparece aqui. Essa galharia imensa é a nossa interpretação. Então tem a interpretação de fulano, de ciclano, o como cada grupo decifra o espiritismo, interpreta, e da mesma forma isso aqui serve para a técnica apométrica. Cada grupo tem uma maneira diferente de trabalhar, só que todos conseguem seus resultados. Ao final, daqui a alguns 100, 200 anos, talvez nós tenhamos uma forma terapêutica, uma técnica terapêutica única, porque já foi amplamente experienciado. Mas, por enquanto, continuará sendo trabalhado e visto de formas diferentes. Então, por isso, as aparentes divergências, que elas são profundamente complementares, embora às vezes nós achamos antagônicas, mas não são, são complementares. Próxima.
nós temos uma visão um pouquinho diferente da ideia do espírito e seus 7 corpos. Por que se diz que o espírito tem 7 corpos? Então nós não podemos considerar o Atma como sendo o espírito. Ele tem 7 corpos, então nós diríamos que o espírito tem 6 corpos. Então o espírito está além dos 7 corpos. E a consciência aquém dos 7 corpos. Inicialmente devemos lembrar que o espírito gera impulsos, os quais são decodificados pelos corpos e transformados em ondas de possibilidades. Eu vou usar um pouquinho da linguagem do Amit Goswami, que eu acho um cientista muito lúcido e muito prático ao mesmo tempo, que ele esclarece de uma forma que todo mundo pode compreender. Quem leu Física da Alma, né, não precisa ter uma grande cultura para entender o que ele está falando. Então é muito importante esses cientistas que estão trazendo para nós, trazendo os conhecimentos mais exigidos, trazendo as pessoas mais simples. Então nós podemos apresentar na prática e podemos utilizar na prática e também nos fundamentar de forma científica sem grandes exigências. Essas ondas de possibilidades que o espírito gera são decodificadas pelos corpos e captadas pelas personalidades e traduzidas em expressões de consciência. O que eu estou querendo interpretar com isto? Que o espírito é a fonte geradora. Os corpos vão decodificando os impulsos que brotam do espírito e elaboram um emaranhado de informações ou de impulsos menores que são captados pela consciência ou captados pelas personalidades. Esse ego é um bloco de personalidades, né? E aí então traduzido em expressão de consciência. Na medida que eu percebo mais, eu utilizo melhor as minhas forças, porque elas são forças. Quando eu não sei, quando eu ignoro, essas forças me conduzem de forma desarmônica, muitas vezes, ou geram doenças. Na medida que eu conduzo melhor esses impulsos, então eu posso transformar em possibilidades de sucesso, de realização, de saúde, de planificação, de convivência, porque eu começo a interpretar melhor as pessoas, eu começo a decifrar que muitas vezes as agressões que eu recebo são frutos de reações da minha própria consciência, ou seja, minhas próprias personalidades podem incorporar numa outra pessoa. Isso ocorre muito dentro de casa, e essa outra pessoa me agride. E eu não entendo por que ela está me agredindo, mas na realidade não é a pessoa que está me agredindo, é uma reação da minha consciência para que eu faça alguma coisa, para que eu tome alguma atitude sensata, para que eu reflita no que está acontecendo. Próxima. Então o animismo e mediunidade, que é o tema da minha palestra, traz o seguinte conceito. Etimologicamente a palavra ânima vem do latim, que significa ânimos, isso tem sido explicado aí no congresso, significando sopro, emanação, ar. Anímico é tudo aquilo que é relativo ao ânima ou à alma. Anímicos são todos os fenômenos psíquicos produzidos pelo ser humano, conhecidos e desconhecidos, porque tem muita coisa ainda para ser percebido do anímico. Ocorrem geralmente de forma inconsciente, autoprovocado ou provocado por um agente externo. Então, existem os impulsos do espírito que, chegando nos campos mais próximos da consciência física, chamo de consciência física a consciência de percepção, porque a consciência é mais do que isso. Essa percepção que eu tenho de realidade e das minhas próprias vibrações. Então, quando ocorre aqui de forma consciente, eu posso administrar. Mas e os que brotam, os que surgem, os que são provocados pela presença das pessoas e que eu não percebo? Ontem eu tive uma reação brutal aqui dentro desse auditório. Começou com uma simples dor de cabeça, que se transformou numa grande dor de cabeça, e de repente eu comecei a inchar, né? E um mal-estar e uma náusea terrível. E por quê? Não sei, ainda não sei. Então, o que provocou a reação? Espíritos tentando prejudicar o meu trabalho? Tenho certeza que não é. Eles sempre vão estar, aqueles que são contrariados com o trabalho, vão estar sempre tentando. Mas isto é uma coisa natural.
Nós não podemos reclamar como ataques da espiritualidade, porque todo dia tem. Então, devemos já estar acostumados, depois de 16, 17 anos de trabalho. Foi alguém que eu encontrei que provocou essa reação? Talvez. Por que eu reagi? Não sei, vou precisar pesquisar e descobrir. Mas algo estranho aconteceu para chamar a minha atenção para que eu pesquise uma coisa a mais. Por que eu tive esta reação? Não é normal, não é comum. Hoje eu amanheci bem melhor, graças a Deus, né? Porque senão não dá para apresentar esse trabalho. Mas a sensação que eu tenho agora é de uma agitação interna muito grande, que não é o normal. Então tem algo estranho ocorrendo aqui. Eu creio que para melhor. Ainda não sei, né? Mediunidade é a faculdade natural que permite à pessoa comunicar-se com espíritos ou servir a eles como meio de comunicação. A mediunidade não é uma arte, nem um talento pessoal, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Então, há sempre, e aqui o Dr. Lacerda alertava sempre que o trabalho mediúnico ou medianímico não deveria ser cobrado. Tá. E o que a gente faz no consultório quando a personalidade reage e a pessoa aparentemente muda de personalidade? É uma incorporação, sim, só que de personalidade múltipla ou de sub, e depois eu vou explicar melhor isso. Isso a gente pode trabalhar ou não? No consultório estou cobrando a consulta. Não há como você se livrar disso, porque ela ocorre em casa também, em qualquer lugar. Eu imagino qualquer psiquiatra, e tem o Dr. Sérgio Filipe aqui na frente, que deve lidar com esse tipo de encrenca no consultório o tempo todo, né? Então, isto não é a prática mediúnica que foi falada, que não deveria ser cobrada. Só para alertar para esse aspecto. Ela é uma incorporação anímica. Só existe mediunidade quando há o concurso dos espíritos. Faltando esse, já não há mediunidade. O que se entende por espírito? O que Kardec deixou como espírito? Ou desencarnado. Fora disso é alma, não é? A alma encarnada, ou espíritos desencarnados. Pelo menos eu entendo assim. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na página 311 da 48ª edição. Portanto, médium é meio, é intermediário. É através do conhecimento sobre os fenômenos anímicos e mediúnicos que encontramos a explicação sobre inúmeros problemas, distúrbios, doenças, dificuldades e desarmonias que afetam o ser humano. Porém, se aprendemos a conduzir esses dois fenômenos de forma inteligente e sensata, poderemos tratar seus aspectos negativos e desenvolver outros positivos ainda não suspeitados. Isto é uma das formas de aplicar os recursos terapêuticos da apometria. Não é só para consertar, para desenvolver potencialidades. E quando eu penso em apometria, como em TVP, eu penso que nós temos no planeta 6 bilhões de pessoas na fila de tratamento. Porque o que se falou o tempo todo aqui? Que o planeta está doente. Por que o planeta está doente? Quem está adoecendo o planeta? Os habitantes do planeta. Então nós estamos em desequilíbrio e precisamos tratamento. E o nosso melhor tratamento é a tomada de consciência da nossa realidade de filhos de Deus, de certa forma herdeiros do planeta por um tempo, e devemos administrá-lo com sabedoria, com amor, coisa que não está ocorrendo. Então nós precisamos nos tratar, nos curar, tomar consciência, nos livrar dos recalques que nós vemos carregando e desenvolver nossas novas potencialidades. Próxima. Animismo, mediunidade e terapêutica. Allan Kardec, em A Gênese, estabelece que o estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, por falta de conhecimento da lei que os regem. Como foi dito antes, eu acho que pelo João Pedro, a fundamentação kardeciana da apometria está aí, né? Então não há nada estranho você estudar os corpos,
que é a estrutura de sustentação do espírito, e, portanto, desdobramento de corpos é um desdobramento estrutural, e as personalidades que representam o desdobramento da consciência, que é outra coisa. Nós temos na mesa mediúnica apométrica duas possibilidades de trabalho muito importantes e interessantes. Trabalhar com os corpos, onde existem energias negativas agregadas pelas experiências mal conduzidas, e trabalhar com as personalidades que estão apegadas às experiências negativas. Essas vêm para a incorporação e precisam ser doutrinadas ou sofrer o chamado choque anímico para descondicionar o apego ou a ideia fixa. Então o Kardec já orientava para essa terapêutica, que ele não podia tratar disso, evidentemente, que a finalidade dele é fundamentar aqueles conhecimentos que já existiam. E é muito interessante lembrar, quando nós proibimos os nossos jovens de ir para a mesa mediúnica, porque achamos que ele não tem condição, é muito criança, e o Kardec trabalhava com duas garotas de 13 e 14 anos. Muito interessante. E isto ainda melhorou o trabalho dele, porque elas não tinham grandes experiências de vida. Não pode dizer que ela está inventando alguma coisa. E às vezes nós nos negamos a dar oportunidades aos jovens na mesa mediúnica. Hoje, com o advento da apometria e da terapia de vida passada, as leis que regem esses fenômenos começam a ser desvendadas. Daí, revelam-se ricas possibilidades terapêuticas aos estudiosos do assunto. O estudo do animismo e da mediunidade só tem sentido se houver nele uma utilidade prática, uma intenção terapêutica. Eu fui alertado no início do meu trabalho por um espírito que eu deveria estudar, sim, muito, para entender e aplicar imediatamente aquilo, e que todos os nossos grupos de estudo deveriam ter uma parte prática. 1 hora, 2 horas de estudo e no mínimo 1 hora de treinamento prático, de aplicação prática, para que a pessoa se desenvolva a partir do momento que ela entra na sala de aula, porque nós costumamos fazer um estudo de 2 anos, 1 ano, só estudando teoria. Aí a pessoa, durante aquele ano, com a mediunidade aflorada, fica bloqueando. No final de 2 anos já acostumou a bloquear e não solta mais. Então já começa logo soltando, começa logo treinando, porque aí começa a entender o que está estudando. E quando eu faço evangelho lá no salão da Casa Ramatiz em Lages, eu faço o evangelho e em seguida vou para a mesa mediúnica. E muitas vezes vou atender um espírito que está obsedando alguém, quando a pessoa vem para o atendimento, e o espírito diz: não precisa falar nada, eu já entendi o que você falou lá no salão, já está resolvido, só preciso agora de um tratamento para me ajudar a sair dessa situação. Já entendeu lá no evangelho a importância da pessoa ser evangelizada antes do trabalho, de ser orientada, de escutar, não o evangelho no sentido doutrinar para fazer a cabeça com a doutrinação religiosa, e sim o evangelho no sentido de consciência, porque o evangelho não fala de religião em nenhum momento, é uma tomada de consciência, é terapêutico, é científico. Porque se nós analisarmos bem, e eu fico imaginando os médicos espíritas que estão aqui, quando se lê o evangelho, não é um código de ética, de moral e de ciência? Eu acho que é. De religião é que não tem nada. Então não adianta nós fazermos doutrinação para espírito. A doutrinação tem que ser conscientização. Próximo. Eu estou acelerando um pouquinho porque meu tempo, meu material é amplo e o tempo é curto, né? Fenômenos anímicos e fenômenos personímicos. Tem umas coisas antigas aqui que eu acho que precisam ser trazidas novamente à tona para que a gente reflita sobre elas. Aksakov, eminente cientista russo, propôs para os fenômenos anímicos uma classificação em 4 categorias. Dado a necessidade de agilizar, eu vou falar só da que nos interessa diretamente. É a projeção da imagem, os fenômenos telefônicos, ou seja, os desdobramentos, que é o que nós estudamos e trabalhamos na apometria. Vou deixar os outros de lado. William James, um dos pais da psicologia, estudou o desdobramento da consciência com projeção de imagens e denominou-os de eus. Eus. Pierre Janet denominou-os personalidades múltiplas ou secundárias. Jung, pequena personalidade ou personalidade parcial, e sombra, né? Ou complexos. De qualquer forma, as projeções da consciência, independentemente da designação que lhes dê ou da modalidade do fenômeno, consiste na capacidade parapsíquica inerente a todas as criaturas
de projetar-se ou projetar parte de sua consciência para fora do seu corpo físico, ou perceber a sua influência e capacidade de ação fora dele. Aqui entra o nosso, eu acho que precisa uma observação mais acurada do que acontece dentro das nossas casas, e eu vi a professora Lucy falando aqui do que ocorre dentro dos grupos mediúnicos, que a gente vai para o centro achando que é uma maravilha, que vai encontrar um apoio, só encontra encrenca dentro do centro espírita. Por quê? Porque nós estamos tentando implantar o novo modelo, o homem novo, do que fala o Evangelho, mas o homem velho de dentro continua reagindo, brigando. Esse homem velho é representado por essas múltiplas personalidades que ainda estão ativas. Ontem, alguém passou aqui um trabalho interessante, acho que foi o João Pedro, que passou aquela animação em flash das personalidades antigas reagindo e se projetando aí na nossa consciência. As múltiplas, que frequentemente nós viramos, espadachins, viramos intelectuais, crianças ou coisa assim, frequentemente, depende do momento. Só que se nós não aprendermos a entender isto no nosso familiar, esposa, marido, filho, colegas de trabalho no centro, se nós não entendermos, nós vamos passar a vida brigando, porque vai ocorrer em qualquer momento. Além do mais, o outro está falando por ele ou é por nós? Porque a minha personalidade apegada ao passado, ou a sub, que é uma projeção do agora, descontente com a situação que eu reprimo, ela vai se sintonizar em alguém ou incorporar em alguém, vai reagir para que eu tome alguma iniciativa, alguma atitude, vai me cobrar. Aí eu digo, o fulano fica me perturbando. Quem está perturbando sou eu, o fulano é só o meu espelho. Quando você começa a ver as coisas dessa forma, muda muito na nossa vida, Você lida melhor com a vida. Podemos ir para a próxima. Então, esses fenômenos psíquicos, anímicos e personímicos, geram as personalidades múltiplas. Aliás, o fenômeno anímico que gera as personalidades múltiplas ocorre quando o elemento manifestado é um desdobramento da alma e revela fatos ou apegos havidos em outras existências. Nesse caso, a parte do cérebro que foi acionada ou consultada é o subcórtex, ou seja, o arquivo das existências pretéritas. As múltiplas passado, das vidas passadas. O fenômeno personímico que gera subpersonalidades ocorre quando o elemento manifestado é um desdobramento da pessoa atual e revela as memórias depositadas no córtex, ou seja, no arquivo da existência presente. São fatos pertencentes à atual encarnação do atendido. Essas incorporações são vigorosas e apresentam características semelhantes às manifestadas pela pessoa no seu dia a dia, nos hábitos, nas expressões verbais, nos gestos, etc. É por isso que às vezes na mesa mediúnica, apométrica, você, vou desdobrar o fulano, você não precisa desdobrar porque ele já veio desdobrado. O que nós atendemos não somos nós que desdobramos, a pessoa já veio desdobrada, por isso está desarmônica, já está dissociada, consciência dissociada, ou personalidade dissociada, como nós quisermos chamar. A incorporação vem vigorosa, agressiva e falando às vezes quase no tom de voz da outra pessoa, como se estivesse falando com a outra pessoa. Isso é um desdobramento do agora, da personalidade atual. Agora, se a incorporação que veio para a mesa está falando de uma história passada ou está na polaridade sexual inversa, como que pode ser um desdobramento do agora? Ela está falando do passado. E é comum a pessoa ter atuando no seu bloco psíquico várias subpersonalidades ou várias múltiplas. Até que sub não são muitas, mas múltiplas. Os nossos mentores orientaram que poderia ter até 7 personalidades múltiplas se manifestando ao mesmo tempo. Então, se você tiver 7 duplas de incorporação, você você traz para a incorporação, se houver no campo psíquico da pessoa 7 incorporações simultâneas e diferentes da mesma pessoa. Quem trabalha na mesa apométrica sabe disso. E aí você pode trabalhar aquilo individualizado com muito mais eficiência, porque quando você incorpora em vários médiuns ou em várias duplas, cada dupla tem uma frequência vibracional diferente.
É muito difícil ter uma personalidade dominante conseguir manter o controle daquelas outras que estão incorporadas. Ela não consegue. Daí se quebra a força da personalidade dominante, né, que está monitorando muitas vezes um grupo, e com isso você pode fazer o tratamento da forma muito mais segura, tranquila e fácil. Porque quando uma personalidade ela vem englobada, como é que eu digo, acoplada a outras, fica muito resistente muitas vezes, muito resistente. Aí você precisa desdobrar. Por exemplo, você vai tratar pessoas que têm câncer. Como se sabe que quase todos os cancerosos ou são bonzinhos demais e aí reprimem tudo, toda a raiva deles do lado de dentro, ou então têm maldades às vezes por intenção, então ela vai fabricar uma personalidades reprimidas, reprime aquela raiva. O bonzinho reprime, guarda tudo para ele, porque ele tem que ser bonzinho, tem que servir, não pode dizer não, então ele reprime e fabrica o câncer. Aí você tem que desempacotar essas personalidades, como se fosse puxando de dentro, vai puxando e incorporando no próprio médium que você está trabalhando, uma sobre a outra, até que você desdobre a última, onde está a raiva inicial. E aí fica muito fácil ser trabalhado. Quando o pacote está muito resistente, você incorpora em outros médios, vai desdobrando e incorporando em outros, simultaneamente. Aí quebra qualquer simbiose, qualquer coesão é quebrada, né? Então essa é a nossa maneira de trabalhar, que aprendemos ao longo de 17, 18 anos de observação constante e trabalho constante, porque nós trabalhamos muitas horas por semana, observando sempre muitos tipos de incorporações, que vale um estudo só as incorporações. Eu coloquei alguma coisa no meu último livro, que é o Conflitos Conscienciais, um estudo sobre isso, sobre maneiras de trabalhar, sobre observação de incorporações. São campos de pesquisa que estão aí à nossa disposição, né? Mas a gente não consegue pesquisar tudo. Então fica a sugestão para vocês, né? Então, não confundir as pesquisas sobre os corpos, que constituem a estrutura de suporte para a manifestação do espírito, com os estudos sobre os fenômenos que o espírito manifesta, fenômenos espiríticos, anímicos e personímicos. São 3 categorias diferentes, gente, muito claras, muito bem diferenciadas na incorporação, na mesa mediúnica. Quando você aprende a trabalhar com isso de forma clara, fica muito mais fácil o trabalho, mas muito mais fácil. Próximo. Pierre Janet, Jung e os elementos anímicos dissociados. Ao estudar os elementos dissociados da consciência, Jung cunhou o termo complexo. Dizia ele que os vários grupos de conteúdos psíquicos, quando se desvinculam da consciência, passam para o inconsciente e continuam numa existência relativamente autônoma a influir sobre a conduta. Ele está falando não de corpos, ele está falando de consciência. Porque nós ainda misturamos muito na apometria corpos com consciência, estrutura com o instrumento de manifestação do espírito. Um é suporte e o outro é manifestação. Da mesma forma que eu tenho um computador e uma série de programas, que é o suporte, uma inteligência por trás que criou isto aqui, e lá uma projeção, que seria a personalidade ou as personalidades, porque eu poderia ter, através de um computador, 2 ou 3 projeções, os periféricos, né? Seriam as personalidades, aqui o suporte, corpos, e por trás o espírito. Jung desenvolveu o seu famoso experimento de associação de palavras e introduzir a noção de complexo no vocabulário da psicologia. Na realidade, estava explorando e confirmando a principal lição recebida de Pierre Janet. A psique, tal como se manifesta, é menos um continente do que um arquipélago, onde cada ilha representa uma possibilidade autônoma de organização da experiência psíquica, uma forma poética e fantástica de descrever o psiquismo, né? Pierre Janet havia proposto um modelo dissociativo da psique, defendendo a ideia de que a consciência podia dividir-se em partes autônomas e mesmo em personalidades múltiplas de sofisticação e abrangência variadas. Precisam ser mais claros? Na mesa mediúnica nós temos isso ao vivo. Aqui nós podemos conversar com as dissociações de consciência na mesa apométrica e tratar aquilo que é resistência. Às vezes você vai trabalhar numa terapia, tem um lado do paciente que resiste. Resiste por quê? Porque está dissociado e continua influenciando dissociado. Você não consegue acessar através da terapia, precisa de incorporação.
Da mesma forma que você não vai querer trabalhar em apometria, numa incorporação, uma memória de subconsciente. Aquilo precisa ser feito através de regressão de memória. Está arquivado num lugar esquecido, numa área escura. Não é uma personalidade dissociada, é só uma memória que fica influenciando a pessoa. Então precisa trabalhar em TVP, em regressão de memória. E às vezes nem ocorre a regressão, ocorre um escaneamento dos registros internos e nem vem para a consciência física, mas a pessoa melhora ou se cura. Mas não vem para a incorporação de jeito nenhum, porque não tem nada dissociado, né? Está na estrutura psíquica, em algum lugar. Próximo. Fundamentos psicológicos para isso é que não faltam, né? Então, o complexo, por ser dotado de tensão ou energia própria, tem a tendência de formar também por conta própria uma pequena personalidade. Apresenta uma espécie de corpo, é visível, as personalidades múltiplas são visíveis, com roupas e aparências de outro tempo, né? Então, uma determinada quantidade de fisiologia própria, podendo perturbar o coração, o estômago, a pele, comportar-se, enfim, como uma personalidade parcial. A personificação de complexos não é em si mesma condição necessariamente patológica. E aí que eu admiro esse pesquisador chamado Jung, que teve uma visão extraordinária de como funcionava o psiquismo. Quando eu me projeto lá na mesa apométrica ou não, que eu quero fazer uma prece por alguém que está hospitalizado e eu me projeto à distância, é uma dissociação também, não patológica. Agora, se eu quiser me projetar para ir lá massacrar alguém, já é uma dissociação patológica, consciente. E as dissociações inconscientes? Que o desejo reprimido. Tudo isso se explica pelo fato de a chamada unidade da consciência ser mera ilusão. São as palavras do Jung, está lá em Fundamentos da Psicologia Analítica. É uma ilusão a consciência, a unidade da consciência, ela não existe. É uma dissociação permanente. O problema é administrar isto. A saúde, a harmonia é a boa administração da consciência e o autoconhecimento, né? A desarmonia é a má administração e a falta de autoconhecimento. Às vezes eu quero, mas eu trabalho direitinho, eu vou no centro, eu cumpro minhas obrigações, eu faço meu trabalho com amor. E por que eu continuo com tantos problemas? Porque você não esvaziou a lata de lixo. A lixeira está cheia, precisa dar uma olhada, esvaziar, limpar os conteúdos internos, que são memórias negativas que precisam ser acessadas, que não vão ser acessadas na apometria e sim numa terapia. Tá? Essas coisinhas que nós precisamos entender e aceitar, né? Próximo. Assim, dentro do nosso bloco psíquico, pode existir uma variedade de personagens anímicos que havendo elementos deflagradores, surgirão a qualquer momento e nos influenciarão devido aos seus apegos, dificuldades ou conhecimentos. Então, o simples fato de eu olhar para vocês aqui nesse auditório, e se tiver alguém que no passado foi minha vítima, eu já vou passar mal aqui, sem saber por quê. Eu não preciso nem ter fixado a pessoa, porque eu captei a vibração dela. E pior, nós estamos desenvolvendo a capacidade de leitura das mentes dos outros, dos pensamentos dos outros. E isso torna a situação mais complicada, porque é da lei da evolução, nós não podemos escapar disso. Agora, como nós vamos lidar com os pensamentos dos outros? Vamos supor que agora tem alguém no auditório dizendo: o Godinho está falando um monte de besteira aqui. Eu posso captar isto, consciente ou inconscientemente. Como que eu reajo? Se eu aprendi a entender que cada pessoa tem o seu ponto de vista, sua maneira de ver as coisas, que deve ser respeitado seu ponto de vista, sua maneira, eu não vou ter nenhum problema. Agora, se eu me sentir ofendido com isso, pronto, já arrumei uma encrenca. E a pessoa também, né? Então, como eu lido com essas situações? Por isso o bendito esquecimento temporário. E você vai desenvolvendo capacidades na medida que tem estrutura de suporte. Se eu não tiver estrutura para suportar a informação, não vou conseguir, eu não consigo entender o que você está falando. E não vai entender tão cedo, não tem suporte para aquilo, né? Agora, se eu tiver, eu entendo. Então, dentro do nosso bloco psíquico, como o João Pedro mostrou, nós podemos ter um Goethe, podemos ter uma mãe carinhosa, um lama, podemos ter um alcoólatra com essa cara de alcoólatra, um bebê chorão,
Podemos ter aqui um curador, podemos ter alguém que prefere, não quero saber de nada, não quero ver nada, não quero participar da vida, vai se drogar, vai se suicidar. Podemos ter um verdadeiro troglodita, né? Eu sei que aqui no Rio Grande do Sul não existe isto, né? Mas lá para Santa Catarina está cheio, gente, tá? E podemos ter aquela pessoa acabada, cansada, envelhecida precocemente, eu não aguento mais a vida, tudo é muito difícil. E nós não temos isso? Quantas pessoas que com 20 anos já estão começando a branquear os cabelos, já têm uma postura de 90 anos? Essa pessoa está vivendo a personalidade passada que não descobriu que morreu. Então o que você faz na mesa mediúnica? Mata logo o sujeito, pega e já mata. Na TVP nós matamos imediatamente também. Acaba com ela, faz perceber que morreu, porque aí desvincula aquilo. A morte não é a melhor catarse que existe, gente? É a melhor catarse que existe. Então na terapia eu faço muito, já mata logo essas personalidades todas, sempre levar para a morte. Na apometria fazer também com que a pessoa perceba que morreu. Então eu uso na apometria basicamente 4 técnicas, 4 recursos: regressão de memória, cromoterapia mental, que funciona de uma forma fantástica na mesa mediúnica para restauração, para limpeza e restauração de personalidade incorporada. Uso a hipnose muito, porque eu trabalho muito com entidades ligadas à hipnose. E uso a doutrinação raramente religiosa, a doutrinação de consciência, baseada no Evangelho, para mostrar para a pessoa que ela precisa mudar. E quando eu falo pessoa, estou falando de um espírito, porque espírito, eu aprendi a tratar espírito como pessoa, ele não é diferente de qualquer um de vocês aí. Vou tratar com espírito, é uma pessoa que está ali. Uma personalidade múltipla é uma pessoa também. Ela não descobriu que faz parte de uma consciência maior, ela está dissociada, pensa ser uma individualidade. Você vai tratar como pessoa e vai conscientizando. Então são essas 4 técnicas básicas do meu trabalho na mesa mediúnica, não uso outras. Porque uma das piores coisas que aconteceu com a técnica apométrica do Dr. Lacerda foi o tecnicismo, que graças a Deus está sendo banido agora, porque foi se depurando ao longo do tempo. Hoje já se usa poucas técnicas eficientes, lógicas e sensatas. Tudo aquilo que ela é esdrúxulo está desaparecendo, né? Então nós precisamos estudar muito para poder fazer bem, né? Próximo. Vai ter mais cliques. Vários. Ficou rebelde aí. Tá, vai. Vamos mais. Isso, obrigado. Personalidades múltiplas, o conceito. São as personalidades vividas em outras existências. Têm identidade própria, aparência, hábitos, idade e até polaridade sexual distinta da personalidade atual. Suas existências são temporárias, podendo perdurar dias, meses, anos ou séculos. Isso aqui, gente, quando se vai tratar com pessoas, por exemplo, que estão vivenciando a homossexualidade, na apometria sempre verificar quando a pessoa não está aceitando, não está querendo aquilo, está tendo problemas, tá? Então, verificar se ele tem uma personalidade de uma vida passada influenciando, uma personalidade mais vigorosa, e acertar a personalidade. Na TVP é a tomada de consciência, fazer com que a pessoa perceba o porquê do problema. Se tem preconceito, se ele perseguiu homossexuais no passado, o que ele andou fazendo, enfim, como ele lidou com isto. Porque a vida impõe uma série de experiências, uma transição muito rápida de uma polaridade sexual para outra, que o espírito traz em si as duas polaridades, vocês sabem disso. Então, isto também nos leva a uma outra tomada de consciência. Eu não tenho direito de reclamar das atitudes femininas, e nem as mulheres têm direito de reclamar das atitudes masculinas, porque ninguém colhe o que não semeou. Então, quem pegou a esposa que pegou o marido troglodita, como é que ela se comportou quando ela foi homem? Como é que ela tratou a esposa? Como um troglodita também. Agora está experienciando. Pegou um marido mulherengo. Pode saber que quando ela no passado foi marido, foi mulherengo também. Agora não tem que lidar com isto. Não estou fazendo apologia da sacanagem, não, gente. É só tomada de consciência. Então,
eu tenho que aprender a lidar corretamente. E quando eu falo aprender, não quer dizer que eu lido corretamente com isto. Nós estamos com uma proposta em processo de consolidação. Por isso você diz, puxa, mas eu tento e não consigo. Essa não é a reclamação do apóstolo Paulo? Tudo o que eu quero fazer não consigo, e acabo fazendo o que eu não quero. Por quê? Porque ele já sabia o certo. Mas e os vícios do passado e os automatismos do passado que não deixavam? Então, quando eu disse que nós somos 6 bilhões de criaturas na fila terapêutica, é isso, nós temos que limpar esse passado, passá-lo a limpo, entender as experiências vividas e entender as propriedades dos elementos do psiquismo, as propriedades do espírito para poder trabalhar isso corretamente. Sem você entender o que é uma personalidade múltipla, como é que ela funciona, quais são suas características, suas propriedades, sem entender as propriedades dos corpos, suas funções e características, como que você vai trabalhar isso numa mesa mediúnica se você não sabe com o que você está lidando? Não vai conseguir trabalhar direito. Por isso que o paciente vem 10 vezes para a fila de atendimento e acaba não dando resultado. A espiritualidade não vai resolver tudo. É uma tríade aí: amor, conhecimento e determinação de resolver-se. E essa determinação começa também com os médicos, tem que estar bem resolvidos. E o paciente tem que querer se resolver. Porque ele não pode esperar que o doutor lá vai resolver o problema dele. É vir aqui para você me curar. Não, o doutor vai dar um tratamento, vai prescrever um tratamento. A mesa mediúnica vai fazer um tratamento, mas e a parte dele? Tem que ser feito, né? Então, o professor Pierre Janet, quando da identificação do subconsciente nas experiências hipnológicas realizadas pelo célebre professor Jean-Martin Charcot, em Paris, propôs a existência de personalidades múltiplas ou anômalas, que se encontram adormecidas neste depósito de memórias. Isso aqui está num livro do Divaldo Franco, da Joana de Anjos, O Despertar do Espírito. Essa série psicológica da Joana de Anjos é excelente para quem trabalha com apometria. Ontem foi falado muito do André Luiz. André Luiz, Joana de Anjos e Manuel Filomeno de Miranda são livros obrigatórios para quem quer trabalhar com apometria e entender o funcionamento do psiquismo sob o ponto de vista espiritual. Tá? São livros obrigatórios. As personalidades múltiplas foram melhor observadas e estudadas por William James, um dos pioneiros na sua identificação. Os estudos de Jung, do espírito André Luiz, Manuel Filomena e Joana, vieram esclarecer bastante o assunto. Próximo, doutor Dorival. As sub são os desdobramentos ou projeções da atual personalidade. Como eu faço uma sub? Alguém me faz uma afronta e eu me calo. Mas fico com muita raiva. Vou fazer uma personalidade, e a personalidade vai atacar a pessoa. Ou então vai atacar a mim mesmo, por não ter tomado atitude nenhuma. Eu tenho um desejo que eu reprimo, mas o desejo está ali, pulsando. Eu vou fazer uma subpersonalidade e essa vai satisfazer o desejo. É por isso, é muito comum, e principalmente nas mulheres, né? Porque a repressão em cima da mulher sempre foi mais forte. Então aparece com aquelas olheiras, às vezes, bem acentuadas. Eu vivo fuçando para saber por quê. Eu quero sempre saber por quê, ainda estou na idade do porquê, né? Vivo atrás do porquê. Então, verificar o que é. Às vezes é uma atitude, um desejo reprimido, e a pessoa começa a se desdobrar e vai satisfazer aquele desejo em algum lugar. E às vezes não é um desejo muito santificado, é um pecadinho, né? Vamos colocar pecadinho, que é mais fácil ser aceito, né? Porque se colocar um pecado já pesa mais pesado. E a recomendação é de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, você não pode amar a Deus mais que seu automóvel. Eu sei que tem gente que ama, mas não pode, não deve, né? E o próximo como a si mesmo. Então, se trata do outro, mas trata de você. E tem equipes mediúnicas que têm uma fila enorme de atendimentos para os outros, mas a equipe está capengando, não se atendem. Então está faltando o amor a si mesmo. Então eu devo olhar os meus erros com compaixão e corrigir, evidentemente. Não posso continuar alimentando os erros, devo corrigir, mas sempre olhar meus erros com compaixão, para que eu não faça um massacre contra ou o meu próprio corpo, ou o meu comportamento, ou a minha vida de um modo geral, tá? Então, essa independência, essa consciência de si mesmas é muito importante
Porque na medida que eu tomo consciência, eu posso orientar essas personalidades de uma forma mais sábia, eliminando a força que elas têm e canalizando de forma mais adequada, né, essas projeções. Próxima. Personalidades múltiplas e ainda. Não são simples autômatos ou formas pensamento. Porque a gente diz, isso é uma forma pensamento. Quem leu o último livro do Robson Pinheiro, Consciência, lá trata bastante, o espírito José Gliber trata bastante da questão das projeções, das cópias, dos clones, né? Mas isso não tem nada a ver com personalidades múltiplas. A mente ou o pensamento tem poder para fazer um clone. Os espíritos fazem isso frequentemente. Não se fazia na magia do voodoo o clonezinho, faz o bonequinho, vitaliza ele. Eu não vou ensinar todo o processo de macumba para vocês, tá? Só vou falar um pouquinho. Então você prepara aquele bonequinho com algo da pessoa e depois você dá uma espetadinha nele, a pessoa sente a espetada lá, porque tem um canal de energia ali, um controlinho remoto. Essa canetinha de laser aqui vai projetar lá, ó. É comum e normal. É o processo da magia. A magia em si não é nem boa nem má, é só um conhecimento de como operar e manusear as energias da natureza, né? Quem gosta de ler sobre Goécia, tem um site que se chama O Franco Atirador, e tem um livro que se chama Clavícula de Salomão. Quem já leu, vale a pena ler, né? Então, ali trata o trabalho goético. O trabalho goético é a terapêutica das personalidades múltiplas e subpersonalidades, os demônios internos. Nós sabemos que demônio significa espírito, então não tem nada a ver com magia. Por que as pessoas que trabalhavam com isso, os magos do passado que sabiam disso, recomendavam para as pessoas ficar longe? Exatamente porque uma pessoa sem ética pode pegar aquilo e trabalhar da forma errada, porque eu posso usar as minhas personalidades negativas para atingir as outras pessoas. Ou posso desdobrar outra pessoa e massacrar a pessoa através de uma personalidade desdobrada, ou de um corpo desdobrado. Eu posso acessar um duplo etérico, um corpo astral e colocar um aparelho ou provocar uma reação negativa. É por isso que eles recomendavam, fique longe, muito longe da Goécia. A Goécia é só o conhecimento do funcionamento das propriedades do psiquismo, nada além disso, né? Então, não são simples autômatos nem formas pensamentos. Têm poder de decisão, autonomia de ação, conhecimentos diversos e força mental bem ou mal desenvolvida. Geralmente agem de forma oculta e com um grau de periculosidade variado. Em muitos casos, quando negativas, subjugam a vontade da pessoa afetada. Acessadas, quando negativas, ameaçam-nos e até nos atingem com seus recursos psíquicos, agressividade, conhecimento de hipnose ou ainda com técnicas de manipulação de energia, quando interferimos em suas ações. Nem sempre um doutrinador com pouco preparo consegue influenciá-las, dominá-las, neutralizá-las ou reintegrá-las. Devido a isso, aqueles que se candidatam ao trabalho terapêutico precisam estar preparados para reconhecê-las e enfrentá-las com eficiência e precisão. Então, não pode haver um trabalhador, um médium, com vícios grosseiros e muito menos sem estudo. Ah, não, meu guia sabe tudo, não precisa estudar. Ele age. E se seu guia sabe menos? O fato de um espírito estar te monitorando não quer dizer que é um espírito superior, não. Às vezes você é um mero aprendiz. Por que viria um cientista do espaço, um ser de muito amor para lidar com você, que você não está nem interessado em estudar? Seria uma ilusão, né? Então, às vezes é um companheiro com um pouquinho mais de esclarecimento, com uma proposta boa também, que ainda não está consolidada, né? Próxima. Algumas propriedades das múltiplas ou das sub são pouco conhecidas em suas propriedades e possibilidades. Possuem avançado grau de independência e extraem energia do corpo físico. Então, as pessoas que têm essa sensação de desconforto aqui na nuca, e ontem foi falado que a ligação está aqui, do cordão, né, ou dos cordões, quando você tem esse desconforto aqui, às vezes acaba gerando lesões na cervical,
é porque você tem uma grande dissociação de consciência, um desdobramento desarmônico. Então você vai se sentir cansado, irritado, às vezes não dorme direito, tem insônia, tem pesadelos, tem uma série de perturbações. Tem pouca resistência, você acaba baixando a tua imunidade, porque você vai perder muita energia. Nós observamos no tratamento das pessoas com síndrome de Down, com autismo, né, e principalmente nos hiperativos, que eles têm uma grande atividade no mundo astral. O hiperativo, principalmente, né, esse tem uma inatividade no mundo astral. Aliás, esse não se inclui, né, porque ele é totalmente inativo no astral. As personalidades estão hipnotizadas, a grande maioria, dissociado e hipnotizado. Alguns naquelas regiões de Vale de Suicida, onde estão enraizados, né? Na Divina Comédia tem informações bem interessantes sobre isso, né? Então, estão congelados, aqueles que se introjetaram em si mesmos para se apagar, para se tornarem inconscientes, então reencarnam como hiperativo. O que significa hiperatividade na consciência física? Não atividade na consciência espiritual ou astral. Quando a pessoa está muito sonolenta no campo físico, vive dormindo, seja nas reuniões, seja onde for, no trabalho, na aula, significa que ela está hiperativa no astral. Sempre procure no atendimento os opostos. Por exemplo, toda pessoa que traz paralisia ou tendência à paralisia, essas doenças imobilizantes, autoimunes, todas elas têm algo estranho no astral que tem que ser verificado. Sempre, em muita simbiose. Pessoa com paralisia sempre tem simbiose. Há 17 anos de trabalho na mesa revelaram isso constantemente, né? E às vezes consegue curas instantâneas, você fica sem saber como aconteceu. Às vezes foi desfeita uma simbiose só, né? Então, as múltiplas, quando acordadas, projetam-se à distância, comportando-se como se fossem outras pessoas, alimentadas pela energia gerada pelos corpos e estimuladas pelos seus apegos de outrora. E, em sentido oposto, as sub, quando desdobradas, comportam-se como se fossem a própria pessoa ou parte dela, alimentadas por algum desejo, frustração, ódio, raiva ou recalque. Então, é diferente, você nunca vai encontrar uma sub. Por exemplo, a pessoa está na polaridade masculina, você não vai encontrar uma sub na polaridade feminina. Imagino que se ele tivesse um forte desejo de estar na polaridade inversa, tem gente, eu ouço muitas das mulheres, né? Na próxima encarnação quero ser homem. Então ela pode fazer uma sub masculina, tá? Ou o homem que desejasse, na próxima eu quero ser uma mulher, aí poderia fazer. Caso contrário, não. Ela vai ter sempre a aparência da pessoa, sempre. A múltipla não, tem outra aparência. A reintegração ocorrerá quando adquirirem consciência de sua realidade. Adquirir consciência pode ser pela doutrinação ou por si mesmo. De repente já percebe. Está aqui uma sub assistindo um encontro deste, entendeu o que está acontecendo, pronto, se reintegra. Aí você se fortalece. Tem uma curiosidade aí que comprova isto. Quem já teve a oportunidade de atender uma pessoa que numa vida passada foi samurai, dificilmente vai conseguir desdobrar a pessoa ou encontrar uma personalidade desdobrada. Porque onde que estaria a força do samurai? Ele fez uma união de todas as personalidades e concentrou todas num só foco. Porque tem pessoas que na ciência ou na espiritualidade ou num trabalho, numa pesquisa qualquer, numa ação qualquer, conseguem resultados extraordinários. Porque elas uniram todas as personalidades num só foco. Não tem desperdício de energia, não tem desperdício de pensamento, ninguém interfere no pensamento, porque quanto mais coeso o bloco de consciência, menos interferência de terceiros, você não absorve nada de ninguém, nenhuma vibração negativa, nem influência positiva, a não ser que a pessoa permite. Não tem pessoas que parecem encoraçadas, se fala, ela não te ouve nunca? Às vezes, ou pode ter uma grande dissociação, é o que ouve e não entende. E o que parece não te ouve, está fechado. Ele se acoplou negativamente. Então, na medida que você vai estudando e vai percebendo as sutilezas, você vai aprendendo como trabalhar também, né? Próxima. Então,
as múltiplas ou sub podem apresentar-se conscientes de sua condição ou inconscientes. Muitas vezes você incorpora uma personalidade dessa e você diz: você sabe quem é a pessoa que está sentada aí atrás? Ela diz: é mais uma das que me persegue, ou é mais uma das que me seguem. Porque não se deu conta que aquela pessoa é a sua nova versão. Ela está focada na vida passada. Né? Muito interessante quando você pega as pessoas que têm as desarmonias na área da sexualidade. Então a pessoa está encarnada numa polaridade feminina, masculina hoje, e ele é um mulherengo do passado, digamos assim, no sentido negativo, tá, gente? Então o que acontece? Aí você pergunta: você sabe quem é a pessoa que essa personalidade que está aí? Essa pessoa é mais um dos meus casos. E é comum isso, gente. E a pessoa tem desgaste energético na área da sexualidade, tem perturbações sérias que viram doença e não sabe por quê. Porque ela está em plena desarmonia no seu campo psíquico. Então consome uma energia muito além do que seria normal. Pode criar doenças. Vamos tentar os 5 minutos. Essas personalidades despertam no plano da consciência física, anímica e espiritual, ativadas por algum estímulo desencadeador qualquer. Um vício, uma vibração, uma imagem, um cheiro, um olhar, um tom de voz, um som, uma provocação, um ataque, um descontentamento, uma humilhação, um medo e um trauma. Tudo isso pode desencadear o acordar de personalidades. Muitas permanecem hibernadas por séculos até que algo as ative. Ou então, a própria necessidade evolutiva da pessoa as despertará para que ressignifiquem seus conhecimentos e conteúdos. Através de orientação, podem se redirecionar ou se integrar ao bloco de ego. Então, diante de atitudes positivas da consciência, entram em colapso, anulando-se, ou por autolibertação, integram-se às atividades do espírito. O que seria das pessoas que não podem ser tratadas por TVP nem por apometria? Não tem orientação. Então tem que ter uma forma, uma atitude positiva qualquer, um hábito de prece, né, uma ação positiva pode fazer com que a personalidade se anule. Próximo. Então a personalidade não é mais que uma pessoa. Eu vou pedir para passar a próxima, porque 5 minutos não dá para passar todo o material que eu tinha, eu preciso fazer a conclusão dele. Quais são os distúrbios que elas podem causar, as influências? Ideias confusas ou iluminadas, pensamentos deturpados ou formoseados, desejos inferiores ou superiores, sentimentos desalinhados ou alinhados, vontade débil ou forte, decisão frouxa ou determinada, ação reativa ou ativa, comportamento inadequado ou adequado, aparência senil, infantil, doentia ou saudável, atitudes incoerentes ou coerentes. Esses elementos, pelo seu elevado grau de livre-arbítrio, capacidade de ação e interação com o meio onde atuam, com possibilidade de interagir com os habitantes de qualquer um desses meios, podem causar a esses habitantes dificuldades ou auxiliar, conforme a intenção que tenham ou a natureza da força mental que os arrojou. Então, se eu tenho ideias negativas, eu posso estar alimentando personalidades que agem à revelia da minha consciência, e eu sou responsável por isso, como consciência. Por quê? Porque eu não fiz autoconhecimento. Não está lá na Bíblia o crescer e multiplicar, que foi mal interpretado, que é o mesmo conhece-te a ti mesmo, e que é o mesmo conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e que continua sendo o mesmo amai-vos e instruí-vos da doutrina espírita. Então isso é sério, né? Próxima. Jung dizia que o funcionamento da psique se baseia no princípio da oposição entre os elementos contrários. Só podem ser personalidades antagônicas os elementos contrários. E que a tarefa do homem no caminho da individuação é unir os opostos. Lembramos também do romancista francês, Anatole France, que todas as misérias verdadeiras são interiores e causadas por nós mesmos. Erradamente julgamos que elas vêm de fora, mas nós é que as formamos dentro de nós com nossa própria substância. Tudo que foi estudado neste congresso, foi lembrado neste congresso. Próxima.
Os procedimentos terapêuticos para esses elementos estão baseados no conhecimento sobre o assunto e na ação fraterna. O tratamento consiste na aplicação da cromoterapia mental, na conscientização do elemento, na orientação ética e no encaminhamento para as instituições do astral. A personalidade múltipla se encaminha também para o astral. E se você olhar cuidadosamente nos livros do André Luiz e do Robson Pinheiro, você vai encontrar lá no astral as personalidades múltiplas. Tá? Tanto nas áreas de tratamento quanto nas áreas inferiores. O domínio desse conhecimento nos facultará a possibilidade da descoberta, do despertar e do desenvolvimento de inúmeras potencialidades ainda adormecidas em nosso psiquismo. Facultará também a identificação e tratamento terapêutico de praticamente todas as desarmonias e distúrbios relacionados com a reencarnação, formação dos corpos, comportamento humano e doenças de etiologia desconhecida. Próximo. Só uma ideia aqui, diferentemente do tratamento dos elementos anímicos, a terapêutica apométrica para os corpos sutis é vibracional, através da irradiação mental, nas cores que o irradiador mais gostar, já que os corpos não são passíveis de incorporação, somente de sintonia. Próxima. A vontade exercida fluidicamente desafia toda a vigilância e todas as opressões, opera na sombra e no silêncio, franqueia todos os obstáculos. Lembram da placa de chumbo que é ultrapassada pela vontade, pelo pensamento, né? Mas para que produza efeitos totais é mistério uma ação enérgica, poderosos impulsos e uma paciência que não esmoreça, quer dizer, precisa persistência. Assim como uma gota d'água cava lentamente a mais dura pedra, assim também um pensamento incessante e generoso acaba por se insinuar no espírito mais refratário. Então a gente sempre vai conseguir consertar alguém, nem que leve 10 mil anos. É a persistência, né? A equipe mediúnica terapêutica precisa ter consciência de que a terapêutica medianímica não dispensa a adesão dos interessados na cura. Se o doente está satisfeito na posição de desequilíbrio, há que esperar o término de sua cegueira, a redução da rebeldia que lhe é própria, ou o afastamento da ignorância que lhe oculta a compreensão da verdade. Muitas vezes, antes de maior auxílio, é necessário que sofra. E o orientador do André Luiz que diz isso. Então não vamos querer curar todo mundo, nem que seja nosso familiar. Às vezes ele não quer ser curado e precisa de sofrimento. Nós temos que aprender a entender e aceitar isto, tá? Então, para finalizar, queremos dizer aos companheiros que não estamos livres de erros e equívocos, dado que a perfeição ainda não é deste mundo, mas também não estamos perdidos e nem desamparados. A orientação espiritual é para prosseguirmos firmes no trabalho, pensando naqueles que sofrem desamparados, sepultados nos lamaçais do desespero e da dor sem esperança, desinteressados do nosso ceticismo, da nossa crítica ou dos nossos erros e imperfeições. As tormentas e os vendavais das noites escuras são destruidoras e atemorizantes, embora dos eventuais estragos que possam causar, sempre cedem ao raiar de um dia de sol. Assim também nós não devemos temer em seguir em frente pesquisando, desde que acreditemos em nossas propostas de auxílio fraterno. Muito obrigado pela atenção, paz e luz. Queremos agradecer a palestra do Dr. Godinho e informamos a todos, pessoal, que nós temos hoje 3 locais para almoço. O restaurante Rossini, aqui no Centro de Convivência, o Ícaro Master, logo mais abaixo, e o restaurante do Lago. E às 14 horas...